Sejam todos muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Bom, pessoal, hoje eu não tinha como não falar do Dia D, né? O filme Dia D do Steven Spielberg. Uma decepção, gente, eu vou colocar logo de cara aqui, não tem como começar esse vídeo falando que não é uma decepção, porque é, né? Esperava muito mais, mas vou tentar aqui colocar em poucas palavras, né? Tentar, né, gente? Tentar não ser prolixo, será? Para falar sobre o Dia D e aquela coisa. Vá ao cinema, preparado para mais de 2 horas de filme. Filmes do Spielberg grande, sem problema algum. Em Busca do Soldado Ryan. Filmes espetaculares da lista de Schindler. Espetaculares. Mas, Dia D, com aquele gostinho estranho. Que você compara o Spielberg com o próprio Spielberg. Mas vou chegar lá. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre Dia D. Não é bem uma recomendação, tá, pessoal? Então, roda a vinheta. Bom, pessoal, retomando aqui, quando eu falo de comparar o Spielberg com o próprio Spielberg, é o seguinte. Você pegar o filme dele, assim, os Fabelmans, né, que ele é uma autocinebiografia e tal, que ele fala ali mais ou menos da infância dele, faz uma homenagem à família. É um filme adorável. Eu sei que, às vezes, é aquela coisa, não querendo ser um gostosão assim, mas é aquele filme que não é para todo mundo, vai reclamar, mas você tem que reconhecer que é um filme que ele realmente é uma história mesmo de cinema, é uma história da sétima arte, é uma história de como fazer, de um cara que é genial. Isso não se discute. Então, quando você vai assistir o Dia D, né, com toda aquela coisa que vem aí, daquela aura né, que está em voga e tal, né, o hype lá em cima por causa disso, deu sorte nessa aí, ou não, né, sei lá se já estava combinado, mas enfim, isso não vem ao caso aqui. Eu vou esperando não impactos, tá? Porque, na verdade, ele se propõe a dar impactos, não tem nenhum, ao meu ver. Mas é um filme tão assim fraquinho. Deixa eu tentar colocar meu raciocínio. No filme Os Fabelmans, ele vai direto na raiz do negócio. É a família, os dramas familiares, as coisas que não são tão legais do dia a dia, mas a persistência, a resistência, a resiliência tal, e de fazer aquilo que você quer, o que você gosta, mas pelos motivos certos, aquela coisa toda, e o cara ser um artista, vamos chamar assim. Beleza. Ele põe ali a prova e demonstra para você a história com uma coisa sensacional do David Lynch fazendo ali o John Ford. Então, a gente não compara o Spielberg com o David Lynch e principalmente com o John Ford. John Ford é alguém que ele bebe da fonte, né? Ele bebe da fonte. Então, tem uma questão aqui que eu vou terminar aqui o vídeo de hoje. Vocês vão entender para quem assistiu e quem não assistiu. Eu acho que compensa uma coisa de drama. Você vai dar um pouco de risada às vezes em algumas coisas ali, mas é um filmaço. É um filmaço daquele que se você assistir a segunda vez fica melhor, a terceira vez fica melhor. Legal. Bom, aí eu vou lá pro começo, lá pro comecinho. Vamos falar de Encurralado? O Encurralado é um cara, um vendedor que nem eu, com o carrinho dele vermelho, andando por umas estradas lá, fazendo o trabalho dele, e aí se encrenca com o caminhoneiro, como já aconteceu comigo também. Lembro sempre desse filme. Só com essa premissa, ele constrói uma coisa absurda, brilhante. E aí é que eu quero chegar na minha análise aqui. Ó, análise. Tanto num filme mais novo, bem diferente um do outro, né? Quanto num filme, o Encurralado, que é um caminhão, não é um caminhoneiro, é um caminhão, tá? Ele consegue muito mesclar a questão do supernatural se sobressair ao sobrenatural. É muito interessante isso. Ele trabalha bastante, o Poltergeist é o sobrenatural total, né? Mas quando ele faz o supernatural ser maior, sabe aquele negócio do Peixe Grande, aquele filme Peixe Grande? Que não é dele, mas enfim, Finis, nossa, é sensacional. Mas fazendo um paralelo, tudo é verdade, alguma coisa não era, uma coisa era aumentada, mas enfim. Quando ele mexe com isso é sensacional. Você não vê isso exatamente no filme que seria para isso. Dia D seria para isso. Você não vê. Eu vou revelar coisas, tem coisas que vocês devem saber, não sei o que. Gente, ficou um mais do mesmo ali, ficou um negócio ali do tal do Mike ali que chega a ser constrangedor uma hora. Isso mesmo com a Emily Blunt fazendo a Emily Blunt, ou seja, é bom demais. Ou moça bonita, talentosa, carismática, tem tudo a ver, a luz, né? A câmera namora. Mas mesmo ela, que se mata no papel, faz tudo, né? Poxa, uma ótima atriz. Fica parecendo o seguinte, o filme é vendido como ficção, ele é um dramão. Começa por aí, principalmente da parte dela. E aí, para não prolongar muito mais, o filme se propõe o quê? Lá no Kansas, você tem 2 pessoas, uma é a Emily Blunt, o outro é o ator Josh Connor, que faz o Daniel, e você vê ali que tem alguma coisa ali estranha com eles em relação a uma questão de uma organização secreta, não tão secreta assim, norte-americana, que fica meio que entre uma empresa e o governo, tal, aquelas coisas
bem já datadas, né? Bem já utilizadas no cinema. De uma forma para mim não tão engenhosa, de uma forma para mim não tão criativa, mas tá lá quem? Para falar mais um nome de um ator assim. Tá lá o Colin Firth. Gente, Colin Firth é bom. Ele vai fazer qualquer coisa, ele vai fazer musical, ele vai fazer drama, comédia, ele vai fazer tudo. É bom. Só que até ele parece ter uma hora ali que... Sabe, o personagem que tá buscando algo assim que, de novo, que a força dele, né, humana, do que ele quer, da vontade dele, é mais forte do que algo, vamos chamar assim, supernatural também, né? A supernatureza dele de querer fazer uma coisa é maior. Chega uma hora que fica parecendo até um filme de poderes, né? Sabe, de super-heróis assim, de poderes. Você desloca da questão dos aliens, que está tão prometido ali, dia D, o que vai acontecer naquele dia que todo mundo vai receber a informação, né? Informação indo por televisão nos dias de hoje, estranho. Mas enfim, dando uma credibilidade muito maior, né? Dando uma credibilidade, na verdade, que a televisão nunca teve, né? Se dizia que tinha, hoje a gente sabe muito bem que não tem, né? Isso no Brasil, então, não funciona. Lá nos Estados Unidos está assim, aí outros são outra história, mas aqui no Brasil não funciona mais. Você quer ver uma coisa séria, você não vai na televisão, você vai em outro lugar, né? Mas enfim, isso não é o caso aqui. Essas bobeirinhas de roteiro fraco. E aí o que acontece? Para mim o roteiro, ele tenta ser mirabolante e não é. E aí é um parceiro de longa data dele, que foi o roteirista de Jurassic Park, que é um filme que a gente vê muito aqui em casa várias vezes, e ele não envelheceu mal, ele é bom, ele tem uma característica boa na simplicidade dele, naquela coisa de construir um efeito especial, mas o efeito especial trabalhando para o filme é bom. E o David Koepp, que é esse roteirista, tá ali. Só que não sei, parece que os anos passaram, os dois se juntaram, tiveram tempo para isso, tiveram dinheiro para isso, e parece que não se conversaram direito. Não parece um filme dirigido pelo Spielberg. Não tem aquelas coisas, Jurassic Park, não sei se vocês lembram, é uma montanha russa de emoções. Literalmente, as coisas vão caindo e vão continuando, acontecendo e tal. O Dia D quer se propor a isso, mas tem algumas cenas, gente. A hora que o personagem do Josh lá, o Daniel, ele tá se... Ô, Minguado! Ele tá se esgueirando lá para fugir desses agentes aí, dessa organização. Gente, realmente não dá para se hipnotizar com filmes. Não dá. Sabe assim, você volta para a Terra na hora. Você tá falando de alien, você volta para a Terra na hora. Então, várias cenas são mal construídas pra caramba. Outras são óbvias pra caramba. Foge completamente do espírito do Spielberg. De trazer, por exemplo, eu fui louco entendendo que era como se fosse uma continuação. Gente, isso que me deixou mais assim. De Contatos Imediatos Terceiro Grau. Hoje, rever Contatos Imediatos Terceiro Grau, vocês vão entender o que eu tô falando. Há uma involução, né? Gente, quem sou eu falando do Spielberg? Eu tô falando do gosto de fã para fã, como eu falo aqui para vocês sempre. E eu não posso falar de Contatos Imediatos de Terceiro Grau, gente. As coisas dos meus vídeos tem esses negócios. Para quem viveu a Manchete, quando a Rede Manchete, no bloco lá, fez a Rede Manchete, nas primeiras semanas ali parecia que ia vencer. Quando a Globo prestava assim, parecia que ia vencer porque era uma coisa impressionante. Tinha Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Era sensacional, gente. Parou. Eu já tinha assistido no cinema, no Cinestar. Mas na televisão era uma coisa inovadora. E a Globo às vezes prometia ali uma série de filmes que ela nem colocava depois. Muito louco isso aí. E ela colocou isso e domingão assim, que o ar... Nossa, parou tudo. Sem brincadeira, uma coisa memorável. E mesmo na TV não perdia o seu brilho. Literalmente, tem luzes, né? Quem conhece o filme sabe. Aquelas luzes tal que tem no começo do filme. Não perdia o seu brilho. Ela era interessantíssima no cinema, o seu começo e o seu final, por causa de música e luz e tal. E não pode esquecer que John Williams, né? John Williams sempre está nesse filme também, GAD. Mas eu não tenho, aqui, Jefferson, falar mencionar Contatos Imediatos do Terceiro Grau, não lembrar do Cinestar, não lembrar da TV, extinta TV Manchete, saudosa TV Manchete, tinha uma coisinha legal ali, que deu um impacto muito, muito legal em todos nós. E aí, é o momento que eu estou deixando no vídeo agora. Deixe seu comentário, curta, ou se você não curtiu o que eu estou falando, põe aí. Pô, de forma educada, vai lá, Jeff, você está falando uma besteira, vai falar, poxa, quem é você? Pode colocar, não tem problema não. Eu sei que eu não sou ninguém para falar em relação ao Spielberg. Eu sou, na verdade, não é que eu não sou ninguém, eu sou o fã que posso falar, porque estou lá, inclusive, gastando, investindo meu tempo, meu dinheiro para assistir. Então eu posso falar, né? Devo falar. Não é o cliente que sempre tem razão, mas nesse caso posso falar. E aí o que acontece? Deixe seus comentários aqui, e é sempre importante colocar nesse momento do vídeo que o vídeo aqui tem o apoio do Circuito Cinemas. O Circuito Cinemas está acompanhando agora
o Jefferson aqui com o canal Estado Imaginário, na luta. Gente, cinemas sempre muito confortáveis, com um som de altíssima qualidade, mas mais do que isso, eu falo sempre da pipoca, é deliciosa lá, mas o atendimento, gente, o atendimento deles é diferenciado, tá? Demais. Quem tá ali te servindo ali a pipoca, quem tá ali com o gerente, um abraço pro Kaique do Shopping Bom Sucesso, sensacional ele, a equipe dele, todo, pessoal, é um tratamento humano, legal, educado, um sorriso sempre no rosto, sempre pode as coisas, muito bom. Então, parabéns, inclusive, ao atendimento do Circuito de Cinemas, não é porque está patrocinando, apoiando, e você tem um desconto de 50% se entrar com Imaginário 50 lá no site, no aplicativo deles. Bom, feito o jabazinho aqui, carinhosamente o jabazinho aqui, vamos lá, gente, para não perder a linha de raciocínio também. Então nós temos um Spielberg, para mim, que não parece ele, de tanta coisa boa que ele já fez, até, gente, coisas assim que, teoricamente, alguns falam que são menores, não. Eu até vou colocar aqui uma cena aqui, Twilight Zone, né? Twilight Zone que ele adora também, o Além da Imaginação, aquela dimensão, ele adora muito. Ali é Spielberg puro. Sobrenatural com supernatural, uma mescla, algo a mais, impactante, mas nesse caso não. E para falar só de um ator que eu acho que ele é super mal aproveitado pelo tamanho que ele já tá, não é porque ele é o filho do Kurt Russell, um cara bonitão, a presença do Kurt Russell tá ali. Tem que ainda comer ainda bastante mingau para chegar no Kurt Russell, mas o filho dele, White Hudson, ele é muito bom. E ao meu ver, ele está subaproveitado ali de uma maneira, porque chega uma hora que o filme fica também um filme parecendo que é um pedaço de um filme romântico, que não terminou. Sabe assim? É uma ficção que vai mais pro dramão e depois, ainda mais essas coisas que tá se propondo ali da Emily Blunt fazendo as caras e bocas dela para isso. E tá tudo certo. Mas assim, aí parece um filme romântico que ele ficou no meio do caminho. Ok? Agora eu quero chegar no ponto aqui, gente, para dar minha filosofada. Quando você vê ET, o extraterrestre, ou outras obras dele, tirando aquelas coisas mais grandiosas, tá? Mas vocês vão entender o que eu tô falando. Você tem uma cidadezinha, não importa que seja nos Estados Unidos, tá? E aquilo parece muito maior, é universal, o tema fica universal, mas fica filmado, a imagem é universal, e ele dentro de um pequeno espaço, ele te dá o mundo inteiro, o universo inteiro. Isso é importante colocar. Em vários filmes ele fez isso. Até mesmo no filme que eu gosto muito, aquele com Tom Cruise, A Guerra dos Mundos, eu acho ótimo o filme dele. Tem gente que não gosta, mas eu acho ótimo o filme dele. Não canso de assistir. Tem uma coisinha ali ou outra achada até da Dakota e tal, mas enfim, passa. Mas, quando você chega nesse dia D, que eu pensei que ia ter essa magnitude, essa amplitude, o filme parece uma coisa totalmente regionalizada. Não me dá a sensação, gente, daquela coisa que se expandiu para o mundo. Não que você tem que ver de novo a Torre Eiffel, e depois o Cristo Redentor, e depois, entendeu? Lá, o teatro lá da Austrália. Não é que você tem que fazer aquele 2002, não é isso, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você vê ET e você entende que tem algo a mais, paira no ar, a ambientação fica uma coisa a mais, só está ali. Sabe o Stranger Things? Parece que é muito maior, né? Só o final que não. Mas assim, me parece, de AD, que fica querendo contar uma coisa muito maior, fica dentro, condensado numa coisa muito menor, realmente em algo que poderia terminar em 1h30, pessoal. E aí você estender um filme para 2 horas, ele vai cacetada. Para dizer no final nada, quem assistiu sabe o que eu tô falando. Quem for assistir vai ter essa pequena revolta. Nada. E tem uma hora ali que a dinâmica da televisão, né? Tá num lugar menor, tá passando para Nova York e tal, vai colocando aí as filiadas, vai colocando aí mais outras redes. Isso aqui não é mais de uma pessoa, tal. Vamos democratizar aqui a informação, papá. É uma cena legal assim, meio datada, mas legal. E aí tem uma atriz que vai fazer uma repórter que tem que pintar como se fosse emoção. Imagina o chefinho, chegou aqui o ET de Varginha aqui em Guarulhos, o Tebilu tá aqui, vamos tomar um chopp. É capaz de hoje em dia, gente, fala a verdade, vamos tomar esse chopp aí, vai. Faz tempo que eu não bebo, vamos tomar esse choppinho aí. Ela faz uma coisa que parece que já foi. Né? Você quer dar um recado pra gente ficar? E aí ela faz uma emoção, uma interpretação genuína, gente, mas me deu um pouco de constrangimento, de vergonha alheia. Eu tava tão desplugado do filme, que ela fazendo, a emoção dela, nossa, parecia uma coisa meio piegas pra mim, não parecia aquilo que deveria ser o ponto alto. Não sei nem se essa moça vai concorrer a alguma coisa,
Mas, gente, vocês podem achar aí do outro lado, tá tudo certo. Pro meu lado foi uma coisa constrangedora demais. E como é perto do final, acabam sendo duas coisas constrangedoras. Duas coisas que deveriam ser o ápice constrangedoras. Essa moça dando a notícia, né, de primeira mão, passando ali as coisas por ela, depois que a Emily Blunt, que é a menina do tempo, que tem essa promoção de carreira para âncora do jornal, né? E ela repassa a informação. Não fosse essa moça me dar um negócio assim, gente, a cena final, ai meu Deus do céu, tô falando de ET Bilu, liberado, ai. Sabe que podia dormir sem essa, assim, já, sabe? O Spielberg já fez tanta coisa legal, me pareceu uma coisa tão fajuta, tão, sei lá, sem brincadeira, gente, não vou dizer amadora, porque ele tem uma qualidade técnica absurda, tem um efeito especial absurdo, tem efeito prático também que eu gosto bastante, mas é uma coisa tão assim, gente, que não consigo descrever, eu não consegui achar a palavra até agora, a não sei dizer que eu fiquei meio constrangido com a cena final. Ela me pareceu, sabe todo mundo em pânico que eu gosto pra caramba aqui, que eu sempre falei na minha primeira abordagem praticamente no circuito de cinemas, parece uma coisa do Leslie Nielsen, sem brincadeira. Parecia, pra minha cabeça, uma hora ou outra o Leslie Nielsen ia entrar ali, ia fazer uma coisa com o Alien, o Charlie Sheen, parecia, sem brincadeira, gente. Não sei se eu tô exagerando, mas é isso que eu queria deixar pra vocês aqui. Fui esperando muito e realmente não recebi nem um pouco. Pra mim foi uma coisa que não tem significância nenhuma. Não tem. Sinceramente, eu vi uma hora ali que aparece umas coisas que eu não vou falar aqui pra não dar spoiler. Ah, aqui tá lembrando aquele filme dele, aqui tá lembrando aquele outro, mas tá, não gostei. Infelizmente. Então, gente, dito isso, vou ficando por aqui agradecendo a sua paciência, a sua audiência, ao prestígio aos vídeos do canal e deixando pra você aquele valeu aqui do Circuito de Cinemas e aquele valeu dedinho, né, pra voltar pra casa. E aí, eu não poderia terminar isso. Tem um conselho que no filme Os Fabelmans, o David Lynch, que interpreta o John Ford, ele pede um conselho, né? Quem seria o Spielberg pede um conselho. E aí, como é que é o cinema? Aí o David Lynch, na pele do John Ford, fala, quando o horizonte está no meio, é um tédio. Quando o horizonte está no fundo, é interessante. Quando o horizonte está no topo, é interessante. Agora saia da minha sala. Então, gente, o John Ford deu a dica para ele. Eu não vejo essa questão de estar no fundo e nem no topo. O filme do Spielberg tá bem no meio, tá bom, gente? Então, agora sim, valeu. Valeu com ET Bilu e tudo mais. Valeu.